Olá, gente, tudo bem? Vamos começar mais uma lição de cálculo estequiométrico, examinando hoje um cálculo que se faz quando você tem uma mistura de substâncias. Como é que você vai fazer o cálculo de cada uma dessas substâncias presentes na mistura? Vamos supor que você tenha 500 gramas de carbonato de cálcio e 840 gramas de carbonato de magnésio. Muito bem, aí você coloca o carbonato de cálcio na balança e coloca o carbonato de magnésio também na balança. Então, somando a massa dessas duas substâncias, você vai ter 1.340 gramas. Agora, a gente vai pegar essas duas substâncias e vai submetê-las a um aquecimento. Então, o carbonato de magnésio vai se decompor em óxido de magnésio e gás carbônico, e o carbonato de cálcio também vai se decompor em óxido de cálcio e gás carbônico. E a pergunta que se faz é a seguinte: quanto de gás carbônico será produzido pela decomposição dessas duas substâncias? Bom, o que a gente vai ter que fazer são dois cálculos estequiométricos. Então, o que é que se obtém no aquecimento do carbonato de magnésio? Vai dar óxido de magnésio, que é o MgO, e vai dar gás carbônico. Primeiro passo: calcular as massas molares de carbonato de magnésio e de carbonato de cálcio, além da massa molar do gás carbônico. Armando agora a estrutura da estequiometria. A gente vai colocar a massa molar de cada substância embaixo da fórmula de cada substância. A massa molar do carbonato de magnésio vai dar 84 gramas. Isso é um mol, 84 gramas por mol. A massa molar do gás carbônico é igual a 44 gramas por mol. Bom, estabelecendo então a proporção é a seguinte: de 1 mol de carbonato de magnésio se obtém 1 mol de gás carbônico. Ou seja, 84 gramas corresponde a 1 mol de carbonato de magnésio, vai produzir 44 gramas de gás carbônico. Logo, 840 gramas de carbonato de magnésio vão produzir X gramas de gás carbônico. Faz a regra de 3. X vai ser igual a 840 vezes 44 sobre 84. Essa conta vai ser igual a 440 gramas. Pronto, a quantidade de gás carbônico já foi determinada, proveniente do carbonato de magnésio. Agora a gente vai repetir o mesmo raciocínio para descobrir qual é a quantidade de gás carbônico vinda do carbonato de cálcio. Examinando a estequiometria da reação química, a gente vai ter o seguinte: 1CaCO3, aí vai dar 1CaO, que é o óxido de cálcio, e 1CO2, que é o gás carbônico, que é o que nos interessa nesse cálculo, nesse momento. Então, embaixo de cada substância, você vai colocar a sua massa molar. Massa molar do carbonato de cálcio é 100 gramas, então 1 mol equivale a 100 gramas. E a massa molar do CO2 é 44 gramas, então 1 mol de gás carbônico equivale a 44 gramas. Então faz a regra de 3 assim: 100 gramas estão para 44 gramas, assim como 500 gramas, que foi a massa de carbonato de cálcio, vai produzir X gramas de gás carbônico. Faz a regra de 3. X igual a 500 vezes 44 sobre 100, isso vai ser igual a 220 gramas. Muito bem. Então, qual foi a massa de gás carbônico total obtida? Bom, do carbonato de magnésio obtiveram-se 440 gramas e do carbonato de cálcio foram obtidos 220 gramas. Quer dizer, 440 gramas mais 220 gramas vai dar igual a 660 gramas no total de gás carbônico. Bom, o que a gente tem que aprender nessa lição é o seguinte: quando você tem duas substâncias misturadas, cada substância reage independente da outra. Então você deverá fazer o cálculo estequiométrico para uma substância, depois o cálculo para outra substância. Quer dizer, não pode querer misturar as duas substâncias, arrumar uma fórmula que já envolva as duas de uma vez só. Não, cada substância reage independentemente da outra. Então você deverá fazer o cálculo estequiométrico para cada substância separadamente. Tá bom? Então vamos ver o primeiro exemplo? Vamos lá.
O exemplo 1 diz o seguinte: um determinado calcário tem em sua composição areia, SiO2, mais carbonato de cálcio, CaCO3, mais carbonato de magnésio, MgCO3. Então, essa é a composição do calcário. Areia, né, que é a sílica, SiO2, depois carbonato de cálcio e carbonato de magnésio. Aí diz o seguinte: numa amostra de 2.000 gramas deste calcário, encontra-se 33% de areia. No aquecimento dessa amostra, obtém-se 660 gramas de dióxido de carbono. Aí vem a seguinte pergunta: qual a composição percentual em massa de carbonato de cálcio nesse calcário? E as reações que ocorrem durante o aquecimento são as seguintes: MgCO3 se transforma em MgO mais CO2. O carbonato de cálcio, CaCO3, quando aquecido, se transforma em CaO, óxido de cálcio, e CO2. Veja bem que o SiO2 não sofre nenhuma modificação, porque se houvesse alguma modificação no SiO2, iria aparecer entre as reações dadas. Conclusão: o aquecimento da areia apenas vai deixar a areia mais quente, nada mais. Dados do problema. Foram dados as massas molares. O MgCO3 pesa 84 gramas por mol. O carbonato de cálcio, 100 gramas por mol. E o CO2, 44 gramas por mol. Agora vamos fazer o primeiro cálculo. Quanto de areia existe nessa massa de 2.000 gramas do calcário? Então você vai colocar assim, fazendo uma regra de 3. 2.000 gramas é a massa inteira do calcário, equivale a 100%. Então, x gramas equivale a 33%. A primeira coisa que eu estou fazendo é descobrir a massa de areia no calcário. Então, faz a regra de 3. 2.000 está para 100, assim como x está para 33. X é igual a, multiplica em cruz, 2.000 vezes 33 sobre 100. Essa conta vai ser igual a 660 gramas. Então, quer dizer que de areia você vai encontrar 660 gramas. Bom, então quer dizer que o resto é a parte referente ao CaCO3 e também ao carbonato de magnésio, o MgCO3. Agora, a segunda etapa é você descobrir qual é a massa do calcário sem a areia. Então você vai fazer o seguinte cálculo: 2.000 menos 660 gramas, que é de areia, você vai obter 1.340 gramas, que se refere à soma do carbonato de cálcio mais o carbonato de magnésio. A próxima etapa agora é descobrir o que acontece com o carbonato de magnésio quando ele é aquecido. Bom, então vamos fazer o cálculo estequiométrico para o carbonato de magnésio. Então você vai colocar assim: MgCO3 vai dar MgO mais CO2. Tudo bem? Bem, quanto é que é a massa de 1 mol de carbonato de magnésio? 84 gramas. Vai produzir 1 mol de gás carbônico. Então vai dar 44 gramas. Então, na primeira linha, logo abaixo da equação, você vai escrever assim: 84 gramas debaixo do carbonato de magnésio e 44 gramas embaixo do CO2. Quanto de carbonato de magnésio há nesse calcário? Não sei. Há X gramas. E quanto de gás carbônico vai sair daí? Também não sei. Vai sair Y gramas. Bom, vamos multiplicar em cruz aí, porque você está com duas incógnitas, o X e o Y. Vamos então isolar o Y inicialmente. Então ficaria assim, multiplicando em cruz. Vai dar 44 vezes X dividido por 84. 44 por 84 vai dar 0,524. Então vai dar 0,524x. Então esse é o Y. Esta é a massa de gás carbônico que vai ser obtida a partir do carbonato de magnésio, do MgCO3. Bom, mas guarda por enquanto esse número. Y é igual a 0,524x. A etapa 3 agora é a seguinte: você vai descobrir quanto de gás carbônico vai sair do carbonato de cálcio. Então agora você vai fazer uma operação muito parecida com a que já foi feita com o carbonato de magnésio. Só que agora é com carbonato de cálcio. Então escreve a equação química. 1 CaCO3 vai dar 1 CaO mais 1 CO2. Então, qual é a massa do carbonato de cálcio, do CaCO3? É 100 gramas. 1 mol equivale a 100 gramas.
E do gás carbônico, 44 gramas. Então, essa é a proporção. Na primeira linha, você vai escrever assim: 100 gramas está para 44 gramas. Agora, quanto é que nós vamos ter de carbonato de cálcio no calcário? 1.340 gramas menos X, porque o X é a quantidade de carbonato de magnésio. E vai produzir quanto? Bom, vai produzir 660 gramas menos Y, porque do gás carbônico, no total, foram produzidos 660 gramas, sendo uma parte do gás carbônico proveniente do carbonato de magnésio e uma outra parte de gás carbônico proveniente do carbonato de cálcio. Voltando para a reação do carbonato de cálcio. CaCO3 vai dar CaO mais CO2. 100 está para 44, assim como 1.340 menos X está para 660 menos Y. Beleza? Vamos multiplicar em cruz. Aí vai ficar assim: 100 vezes 660 menos Y é igual a 44 vezes 1.340 menos X. Você vai fazer umas continhas e você vai chegar à seguinte expressão. 44x é igual a 100y menos 7.040. Bom, agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai trocar aquele resultado que a gente tinha achado para o y nessa nova equação. Então, nós tínhamos achado, no caso do carbonato de magnésio, que o y era igual a 0,524x. E agora a gente chegou à seguinte conclusão: que 44x, usando o carbonato de cálcio, é igual a 100y menos 7.040. Então, trocando o y por 0,524x, você vai fazer a seguinte operação. 44x é igual a 100 vezes o y é 0,524x, menos 7.040. Bom, resolve essas continhas aí, você vai achar que o x é igual a 838 gramas. 838 gramas. Acabei de descobrir o x, que é a massa de carbonato de magnésio presente no calcário. Agora aí vem a seguinte pergunta: quanto tem de carbonato de cálcio? O carbonato de cálcio mais o carbonato de magnésio dava 1.340. O X agora, que é o carbonato de magnésio, deu 838. Então, o que sobrou, qual é a massa de carbonato de cálcio? Vai ser igual a 1.340 menos 838, que vai ser igual a 502 gramas. Pronto. Agora eu já sei qual é a massa da areia, já sei qual é a massa do carbonato de magnésio, já sei qual é a massa do carbonato de cálcio, que deu 502 gramas. Muito bem, agora vamos colocar tudo em porcentagem. Então você vai fazer assim: primeiro calculando a porcentagem de areia. Bom, a gente já sabe que é 33%, mas a lógica é a seguinte: 2.000 gramas estão para 100%. 660 gramas vai equivaler a X% de areia. Faz as contas, você vai achar 33%. Agora, qual é a porcentagem em massa do carbonato de magnésio? De novo, faz a mesma coisa. 2.000 gramas é a massa total, portanto, equivale a 100%. 838 gramas foi a massa que nós encontramos para o carbonato de magnésio. Isso equivale a X%. Faz a regrinha de 3, X vai ser igual a 42%. E, finalmente, qual é a porcentagem de carbonato de cálcio? Então, de novo, 2.000 gramas, que era a massa total, está para 100%, assim como 502 gramas está para X%. Faz a regrinha de 3, isso vai ser igual a 25%. Aqui você tem as porcentagens das 3 substâncias presentes: a areia, o carbonato de magnésio e o carbonato de cálcio. Mas a pergunta era sobre o carbonato de cálcio. Qual era a porcentagem de carbonato de cálcio no calcário, na amostra? Isso vai ser igual a 25%. Legal, né? Agora a gente fazer um pouco de exercício. Bom trabalho!